Bom, vamos aproveitar esse momento de Copa do Mundo para falar de Neymar Júnior, né? Por que não? Bom, né, basicamente, vamos falar um pouco sobre a idolatria que tem muito em cima dele, né? É, O Neymar, ele desde muito criança já foi colocado como um dos maiores, que seria um dos maiores jogadores de todos os tempos do nosso país e também do mundo, né? Então, desde muito criança, ele já cresceu com essa redoma em torno dele, né? De sucesso, de grandeza. E a gente, por o brasileiro, o brasileiro em si, por ser muito carente, né, de coisas boas, né, acontecendo ao nosso redor, seja politicamente, qualquer qualquer situação do dia a dia, né, a gente é muito carente de algo que faça a gente desprender das amarras do dia a dia, né, como um bom brasileirinho. É, Isso não todo mundo, é óbvio, tem muita gente que odeia o Neymar Júnior. Eu era uma das pessoas, não diria que eu odiava ele, mas quando eu era um pouco mais jovem, lá pelos meus 18 anos, talvez 19 anos, eu tinha uma visão dele de. Não de jogador de futebol, saca? Eu tinha uma visão dele de popstar mesmo, e isso me incomodava um pouco, porque pelo fato de ele estar mais novo também, né? Quando eu tinha 2018, 2017, mais ou menos por aí, ele também era mais novo, né? Então fazia as borradas dele, né? Fazia até pouco tempo, na verdade, as borradas dele, as coisas dele. E por muita gente, por muito tempo, ele foi odiado, né? Por isso, né? Principalmente por muitas mulheres, né? Que odeiam ele. Mas enfim, né? Estamos falando mais da vida pessoal dele. E aí isso cabe a cada um cuidar da sua própria vida. Mas enfim, vamos falar um pouco do que ele é como ídolo brasileiro, né? Porque vamos analisar a nossa situação, né, de ídolos, de momento político também atual do nosso país e sempre passando por esse tipo de situação. Cara, olhando para o futebol, eu posso estar falando muita besteira. Olhando para o futebol, não, para o esporte, né, em si. Eu posso estar falando muita besteira, mas essa é a ideia. Eu falo as besteiras aqui e sem nenhum ressentimento. Bom, o Brasil, ele pode-se dizer que o Brasil teve dois ídolos, ou um ídolo, né, em, como eu posso dizer, em escala nacional, que foi o Senna, né? Ayrton Senna, lá pelos anos 80, né? Quando ele começou a ter a grandeza, né, que ele construiu ao longo da carreira curta, mas porém muito impactante, né? O Senna, ele surgiu na Fórmula 1 e também, né, como o Neymar, desde muito cedo já se via que ele poderia ser um aspirante aí a um dos maiores esportistas de todos os tempos, né? E quando a gente fala de esporte, o Brasil ele sempre vem muito, muito forte, né? Então a gente carrega isso desde o Pelé, né? Desde vários outros esportistas brasileiros com peso, com nome, né? Mas trazendo pro futebol, isso se torna ainda maior, né? Porque, como dizem, o nosso país é o país do futebol, né? Então, desde muito cedo também no esporte, das gerações na minha geração, nas gerações anteriores à minha, é, já se tinha essa vontade de idolatrar jogadores, né? Muito muito pelo retrato do nosso próprio país, né? Se a gente for pegar aí momentos
É muito difícil falar um momento em que o Brasil não esteve capengando ou ruim, né? Mas na maioria dos momentos o futebol ele apaziguava, amenizava a situação toda. E ainda é assim, felizmente ou infelizmente, não sei. Para muitos isso resolve, né? Para muitos isso é uma válvula de escape e que arrisco a dizer que muitas pessoas elas acreditam que a paz no Brasil ou a melhora do Brasil passaria pelo futebol ou passará pelo futebol ou pelo Hexa no caso, né? E é engraçado porque, por exemplo, citando a parte política, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada à política, não gosto muito, vejo notícias relevantes por cima ali, não fico acompanhando, não sou de ficar acompanhando esse tipo de assunto. Porém, eu tenho meu lado político, né? E eu descobri meu lado político não tão recentemente, mas recentemente o suficiente para dizer que, cara, eu olho para essa situação e falo, pô, a, a Copa começou há alguns dias, mas há, sei lá, 2 meses atrás, um mês atrás, antes de começar a Copa, quem vestia a camisa do Brasil era bolsonarista. Cara, você olha para uma situação desse tipo, né? E aí agora na Copa do Mundo, todo mundo vestindo a camisa do Brasil, você olha para uma situação deste tipo e você pensa, pô, talvez as pessoas realmente estejam sendo cativadas, né, pelo futebol, pelo Hexa, por esse sonho do Hexa, e por um momento elas esquecem, né, de que lado A e lado B são guerrilheiros ali, né? Eles brigam entre si a cada momento, a cada minuto, né? Vai ter sim aquelas pessoas, eu não coloco mais a camisa do Brasil porque ela ficou manchada por partido A ou partido B. Eu não visto Cortal por causa de partido A ou partido B. Então, em certo momento, quando chega esse tipo de evento global, onde um país, uma nação inteira foi trabalhada em cima dele, do esporte, né, do futebol nessa ocasião, que você realmente pensa, poxa vida, será que realmente a gente não está finalmente pensando igual? Independente de posições, é algo a se pensar. Bom, o Neymar. E aí o Neymar entra nisso como o salvador da pátria, né? O cara que vai fazer com que, pelo menos aí um tempo, a gente, se, né, por algum acaso, é, a gente alcance essa Copa, eu acredito que não, infelizmente, mas no fundo ainda, eu tenho aquela pequena esperança. Mas esse é o cara que tem a responsabilidade nas costas dele. Mesmo que machucado, mesmo que não estando na sua melhor fase, esse cara, estando lá, ele tem a responsabilidade de fazer com que o Brasil, não que ele tenha a responsabilidade, mas está sobre as costas dele o Brasil ser ou não ser uma zona de guerra. Porque ainda mais no momento onde a gente está aguardando aí, né, os meses para uma eleição, e isso já aconteceu algumas vezes no nosso país, a depender de
como será o nosso desempenho, ou como, ou se chegará ou não o Hexa, isso vai influenciar muito, muito em como as coisas vão acontecer aqui. Eu acredito muito nisso. É, imagina a seguinte situação onde o Brasil ganha, somos campeões do mundo, é, e pela sexta vez se colocando de novo na prateleira. A Alexa está me passando uma informação. Como sempre, o nosso mercado está em baixa, né? Tá bom, Alexa. Alexa, parar. O Ibovespa está abaixo, né? Normal. Enfim, é, então, recapitulando, a gente vai, vai ter algo ali que vai impactar muito no nosso país. Então imagina que a gente é campeão. Uau! Brasil, sexta vez campeão, Hexa, né? O tão sonhado Hexa, sexta estrela na camisa. Vamos ser colocados novamente entre os grandes e na primeira prateleira do futebol mundial. Uau, nossa, era o que todos estavam esperando desde 2002, né? É, nesse momento, a gente vai estar. Quando eu falo a gente, eu falo o povo brasileiro no geral, não querendo generalizar, mas a grande parte da nossa população, e eu me incluo nisso, nós vivemos de sentimentos. Tá? O brasileiro é um povo muito emotivo. A gente não tá nem aí para sua opinião, para a opinião alheia, né? A gente quer saber do nosso. A gente é um povo muito sentimental e muito egoísta. Infelizmente. Também não vou generalizar. Ah, Matheus, não sou. Tudo bem, pode não ser, mas você é uma pessoa muito sentimental. E quando eu digo isso, você é sentimental como? Cara, se você tem uma opinião muito é, enraizada em você, se você gosta muito do Neymar, se eu falar que eu não gosto do Neymar, né, e te dar uma opinião que afete você, se eu falar que eu não gosto do Neymar por causa de A e você gosta do Neymar por causa de A, você vai conflitar comigo, né? Isso é perfeitamente normal, né? Mas nós, como brasileiros, a gente dá uma importância gigantesca para esse tipo de situação. Pô, entra no Instagram, entra no Instagram e vê qualquer publicação sobre o Neymar. Pô, a idolatria que esse cara tem é imensa. Aí você pensa, pô, somos muito hipócritas também, né? Como que o brasileiro ele idolatra muito é, várias figuras, né? É, então isso é muito normal de se ver, desde Virgínia, a Vini Júnior, a Bolsonaro, a Lula, então a PT, a não sei quem, então a grande parte, né? E quando eu falo a grande parte é justamente porque é aquilo que a gente vê na maioria, né? A gente vê na maioria. Tem muita gente que pensa, é, não, não é bem assim, eu não penso assim, mas ainda assim ela vai ter algo em que ela queira pôr a mão no fogo, em que ela queira defender. É, eu poderia dar um exemplo de mim mesmo. Eu, assim, eu não tenho ídolos brasileiros. Diria que não teria ídolos mundiais também, mas eu sou muito fã do Bill Gates. Sou muito fã do Bill Gates. Muito fã do que ele construiu. Eu sou um cara muito, muito ligado no meio de tecnologia. Então,
esses caras muito à frente do tempo, como Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, né? Esses caras, vamos falar dos caras por trás da tecnologia, né? Que Steve Wozniak, é, agora não vai me fugir o nome aqui, do cofundador da Microsoft. Mas basicamente os grandes pensadores aí, os caras que revolucionaram a tecnologia e o mundo como a gente vê hoje, esses caras eles infelizmente eles são associados à política, não necessariamente à política, mas políticas sociais, por exemplo, né, do capitalismo ou capitalismo, como muitos gostam de dizer. Hoje eu diria que eu não sou um capitalista, mas sim um sociodemocrata. Porém, o que roda o nosso mundo hoje é o capitalismo, né? Você goste ou não. E, querendo ou não também, você utiliza tecnologias que esses caras desenvolveram. Infelizmente. Ah, eu não gosto de bilionários, não gosto de milionários. Bilionário tem que acabar porque eles são maus. Tá, seu ponto de vista, né? É válido e se muitas pessoas só aceitassem a sua opinião, seria muito mais fácil. Mas por que elas não aceitam a sua opinião? E aí você deve estar pensando, pô, o cara tá falando do Neymar e tal. Mas é justamente por causa disso. A pessoa poderia só falar, não, não gosto do Neymar. E a outra pessoa poderia só falar, tá bom. Só que o fato de ela ter algo ali dentro dela, uma emoção que não se explica, é o fato que vai fazer ela brigar pelo Neymar. Não, o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. Não, ele me tirou da depressão, ele fez eu enxergar o mundo. E realmente existe esse tipo de pessoa, e não invalidando isso, porque isso é muito válido. Eu não tenho dúvidas de que, por exemplo, Ayrton Senna foi um cara que trouxe aquela magia do esporte que muitos nem acompanhavam Fórmula 1. Muito pouco, né? Por exemplo, na época do Fittipaldi, qual que era a porcentagem, né, disso que dos brasileiros que acompanhavam? Isso veio numa pancada só com o Senna, né? Então, naquela época ele muito provavelmente quase eu tenho certeza disso que ele sim ajudou muitas pessoas, até pelo ser humano que ele era, né? É, então isso é uma coisa muito positiva, assim. É, porém, quando você coloca suas esperanças em uma pessoa que não necessariamente afeta a sua vida cotidiana, eu acho isso perigoso. Porque você pode falar, não, eu vi no futebol, ou não, o futebol do Neymar me salvou. Pô, será que salvou mesmo? Tipo, você pode ter ficado inspirado sobre isso. É a mesma coisa com o Senna. Você pode ter se inspirado, você pode ter, sabe, é, alcançado um momento ali onde você estava triste ou qualquer coisa do tipo, e através do trabalho dele, que é jogar bola, você tenha se inspirado, ou na personificação da pessoa dele, né? De moleque, como é que é? Moleque ousado, ousadia, alegria, né? É, nessa personificação dele, né? Você pode ter se inspirado, ou no menino Ney, como muitos dizem, né? Já com seus 34 anos. É, bom, então olhando para isso, aonde que eu quero chegar, né? A sua idolatria, é, ela é de certa forma, quando você quer tentar passar o que você acha de outra pessoa ou de algo com ideias para
sei lá, tentar apaziguar, amenizar algo que ele fez, por exemplo. Tipo, trair a esposa dele várias vezes, sabe? Óbvio, não vou generalizar, né? Muitas pessoas acham errado, mas muitas pessoas, pô, ele errou, tá? Tipo, como se fosse nada, né? Tipo, trair a esposa e já tendo filhos. Ele errou, né? Quem não erra? Isso é uma concepção humana falha, né? Porque do ponto de vista das leis que regem o mundo, e aqui não estamos falando de o que é certo e o que é errado, estamos falando do que é necessário para uma convivência em sociedade mínima, né? Eu acredito que adultério, por exemplo, é algo, né? Não é bem adulto, porque quando você entra nessa questão, não é só adultério, né? É traição, né? Em todos os sentidos da palavra. Trair uma pessoa, não só no âmbito conjugal, mas, né, em todos os aspectos. Trair é uma palavra muito forte, né? Então, você trair, você roubar, você matar, deveriam ser aspectos que a sociedade olha de forma ruim para aquilo, né? Bom, é, e aí, para concluir, eu acho que eu fui bem aleatório nisso aqui, mas o ponto é justamente esse, a idolatria e o sentimento que as pessoas carregam sobre alguém que não necessariamente afeta a vida delas. Alguém que